Olá! A TV Justiça transmite agora a sessão especializada em dissídios coletivos do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta tarde, declaro aberta mais esta sessão, da sessão especializada em dissídios coletivos. Cumprimento o Dr. Otávio Brito Lopes, nosso subprocurador-geral do Trabalho, senhores ministros e ministras desta Corte, senhores servidores, doutora Gilce representando aqui a Secretaria Judiciária, senhores advogados presentes. Temos uma pauta mais ou menos alentada, pelo menos pela densidade dos processos. Então, peço para a doutora Gilce já apregoar o primeiro na sequência de preferências. Relatora, excelentíssima senhora ministra Dora Maria da Costa, RO 5845, dígito 20, 2013. Com a palavra, ilustre relatora ministra Dora. Senhor presidente, senhores ministros, este é um recurso ordinário em ação rescisória. A decisão proferida em ação de anulação de cláusula convencional. A empresa DNP Indústria e Navegação ajuizou a ação rescisória, objetivando desconstituir a decisão proferida nos autos da ação ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico e Eletroeletrônica de Limeira e região, recebida pela SDC do TRT da 15ª como ação anulatória de cláusula convencional. Foi julgado improcedente a rescisória, a autora interpõe o recurso, sustentando a incompetência funcional daquele órgão, da SDC, na medida em que analisou a ação anulatória e deferiu o pedido condenatório, que foi danos, me parece, danos morais. Ocorre que o regimento interno, ao meu ver, do TRT, ao dispor sobre a competência daquela SDC, nada estabelece acerca da acumulação de pedidos, tampouco restringe a atuação daquele colegiado aos processos de cunho meramente declaratório. Então, eu estou entendendo que a condenação no seio da ação anulatória de cláusula convencional não enseja, ao meu ver, a rescisão daquela decisão, porque não configura, ao meu ver, a hipótese do 485.2, que trata da competência. Eu estou conhecendo e negando provimento, senhor presidente. Essa é a proposta. E rejeitando a aplicação da multa, né? Doutor Fabiano. Senhor presidente, pela reclamada recorrente, peço a juntada de subestabelecimento. Assim que eu localizá-lo. Precisamos ver se está aí. Então, deferida a juntada e pede a palavra. Senhor presidente, egrégia sessão. Com palavra concedida. Obrigado. Senhor presidente, egrégia sessão. Apenas vou me ater à tese principal da recorrente, que o que defende a recorrente? É a incompatibilidade da condenação por dano moral em ação declaratória de nulidade de cláusula de convenção coletiva. Entendemos que a natureza da ação declaratória é incompatível com uma condenação, um pedido de natureza condenatória. Trago precedentes desta egrégia sessão, a lavra da eminente ministra Cátia Arruda, que corrobora as nossas alegações. É o processo TST-RO 263-23, 2010, 505000. Peço vênia para fazer a leitura da emenda. Dano moral coletivo.
ação declaratória de nulidade de cláusula de convenção coletiva. Embora seja possível a reparação por dano moral coletivo, a condenação e a indenização sob esse título, em ação declaratória de nulidade de cláusula coletiva, é incompatível com a natureza dessa ação, recurso ordinário que se dá provimento. Foi publicado, egrégia sessão, no dia 10/8/2012. Também, Excelência, um outro precedente da lavra do ministro Barros Levenhag, foi publicado em 25/10/2006, processo TST-ROA-28021/2004, 909, 0900.3. A ementa diz o seguinte: imposição de obrigação de fazer, seguida de cominação pecuniária, incompatibilidade com a natureza declaratória e constitutiva da ação anulatória. A imposição de obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de repetir idêntica previsão convencional em convenções coletivas futuras, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000, é incompatível com a natureza da ação anulatória, que é meramente declaratória desconstitutiva, não comportando, por isso, sanção condenatória seguida de cominação de astrentes, para o caso de inadimplemento do comando judicial. Recurso provido. E nesse venerando acordo, eminente senhor vice-presidente do Colégio Tribunal, o ministro Barros Levenhag faz uma citação do livro de Vossa Excelência, que eu peço venha para ler trechos, abro aspas. O TST tem entendido que na ação anulatória somente é possível a postulação de declaração de nulidade da cláusula, uma vez que a sentença proferida nessa modalidade de ação é de natureza exclusivamente declaratória. Assim, não poderia haver, na própria sentença da ação anulatória, imposição de obrigação de devolução dos valores recebidos indevidamente. Para tanto, seria necessária a ação civil coletiva, própria para a defesa de interesses individuais homogêneos. Por esses singelos motivos, Excelência, pedimos o conhecimento e provimento do recurso no particular. Doutor Paulo. Peço a juntada de subestabelecimento, Excelência. Deferida. E o uso da palavra. Pelo tempo regimental. Ou, se quiser, se bem que é bom já fazer a sustentação, pode dar discussão. Senhor presidente, excelentíssimo senhor subprocurador, coleando a sessão. O colega me antecedeu na tribuna, foi bastante objetivo e foi ao ponto da questão da incompatibilidade que está sendo alegada no recurso ordinário entre o pleito anulatório e o pleito indenizatório. Bem, a hipótese, ora em julgamento, tem suas próprias premissas fáticas e eu diria até uma nota inusitada. Explico. A empresa, querendo implantar um banco de horas, estabeleceu esse banco de horas através de um instrumento que celebrou com uma comissão de empregados. Comissão de empregados que o sindicato da categoria vem denunciando, empregados sob coação, empregados numa situação lastimável de opressão dentro da fábrica para atender o reclamo do seu empregador, estando sob dependência e sob o jugo patronal. O sindicato entra com ação anulatória. E parece monótono, mas monótona é a minha narração, porque a história é emocionante. O sindicato entra com ação anulatória, tem êxito nela, e 5 dias depois do julgamento, a empresa faz outro acordo aditivo por mais 2 anos com a comissão de empregados nas mesmas bases. Daí porque o pleito não é simplesmente anulatório na segunda ação, que é esta que se julga agora o recurso ordinário.
Então, não parece ser adequado que o Tribunal da 15ª Região fique dizendo toda vez que aquela prática implica na celebração de um instrumento nulo. Para que o exercício da função jurisdicional tenha algum sentido, é que o tribunal acolheu o pleito sindical de a empresa pagar uma indenização aos funcionários, uma indenização que nada tem de exorbitante, uma indenização de R$1.000 por prejudicado, né? Pela afronta, pela disfarçatez, pela provocação. Porque foram 5 dias depois do julgamento que a empresa fez a mesma coisa, dessa vez celebrando um acordo que ela entendia que era um acordo para o biênio 2011-2013. Não vejo uma incompatibilidade entre os pleitos. Não creio que o direito de defesa fique prejudicado para o réu se defender de uma postulação anulatória e de uma postulação indenizatória nesse contexto. Não vejo prejuízo, não vejo incompatibilidade e peço à Egrégia Sessão que acompanhe a nobre relatora no desprovimento do recurso. Muito obrigado. Ministra Dora. Senhor presidente, nós estamos discutindo aqui apenas uma ação rescisória de uma ação anulatória de cláusula convencional, porque a autora dessa ação entende que a SDC da 15ª é incompetente, veio pelo artigo 485, inciso 2 do CPC, é incompetente para analisar a ação anulatória em que, naquele bojo, naquele julgamento, houve uma condenação de danos morais. É isso que nós estamos discutindo. É apenas isso. Então, senhor presidente, em que pese a jurisprudência pacífica desta Corte entender que nas ações anulatórias não caberia a condenação, essa questão deveria, ao meu ver, ser discutida no bojo da ação rescisória e não no bojo da ação anulatória e não aqui numa ação rescisória para dizer que a SDC da 15ª é incompetente. É isso que veio, o recurso veio apenas na incompetência do inciso 2, que diz, do artigo 485, a sentença pode ser rescindida quando proferida por juiz absolutamente incompetente. Ao meu ver, não é questão de incompetência, senhor presidente. Eu mantenho a minha proposta. Pergunte-se a divergência. Ministra Maria de Assis Calci. Senhor presidente, eu estou com uma dúvida de índole processual e não da matéria de fundo, que foi aquela esgrimida da tribuna, e, portanto, eu pretendo pedir vista regimental, senhor presidente. Eu só vou registrar aqui também uma preocupação minha. Na verdade, quando se trata de ação rescisória, não é necessário o recurso ordinário. Exatamente por se perder o prazo do recurso ordinário é que vem a ação rescisória. Essa é uma das minhas dúvidas, senhor presidente, porque há essa colocação no voto da eminente relatora, porque, caso assim se entendesse, jamais haveria uma ação rescisória contra uma sentença. Mas ainda tem outro argumento à frente que eu também precisaria examinar, não só esse. Por isso que eu estou pedindo a vista regimental. Então, vista regimental, ministra Maria de Assis Calci. Então, vamos para o próximo. Relatora, excelentíssima senhora ministra Dora Maria da Costa, RO 6887, dígito 38/2011. Com a palavra, ilustre relatora. Senhor presidente, vou à conclusão, porque são vários os sindicatos, as partes, mas eu estou propondo dar provimento aos recursos dos sindicatos trabalhadores e empresas ferroviários do Estado de São Paulo, sindicatos dos hospitais, clínicas, casa de saúde, laboratórios de pesquisa e análise clínica do Estado de São Paulo, Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, Sindicato dos Práticos de Farmácia e dos Empregados
e dos empregados no comércio de drogas, medicamentos e produtos farmacêuticos de Santos e região. Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado de São Paulo. Sindicato das Empresas de Prestação de Serviço a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, para reformar a decisão e, em relação a eles, extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de comum acordo. E aqui, ressalvando as situações fáticas já constituídas. Também a proposta é para dar provimento ao recurso ordinário dos sindicatos trabalhadores e empresas de comunicações postais, telegráficas, telemáticas, franqueadas e similares da região do litoral centro-sul do Estado de São Paulo, para reformar a decisão e acolhendo a preliminar de falta de legitimação do sindicato suscitante nos termos da OJ 19 da SDC, julgar extinto o processo sem resolução do mérito e, pelos mesmos fundamentos, declarar de ofício a extinção do processo em relação às demais entidades suscitadas neste dissídio. Julgar prejudicado o exame do recurso ordinário interposto pelos suscitantes sindicatos empregados em entidades sindicais de órgãos classistas de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém, em face da decisão de extinção do processo anteriormente proferida. Doutor Pedro. Senhor presidente, apenas o registro da presença e a juntada desse estabelecimento. Então, deferida a juntada, feito o registro, pergunto se há divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto da ilustre relatora. Vamos para o próximo. Relatora, excelentíssima senhora ministra Maria de Assis Calcin, RO 3605, dígito 55, 2012. Com a palavra, ilustre relatora, a ministra Maria de Assis Calcin. Senhor presidente, recursos ordinários interpostos pelos sindicatos dos hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de pesquisa e análise clínicas do Estado de São Paulo e outros. Dissídio coletivo de natureza econômica, ausência de comum acordo, pressuposto processual não observado, extinção do processo, impossibilidade de incursão ao mérito. O TRT da 2ª Região, acolhendo a preliminar de ausência de comum acordo arguída por parte da defesa, reconheceu a ultratividade de sentença normativa, declarando seus efeitos futuros, com base no precedente normativo 120 dessa Corte e no princípio da isonomia, bem como procedeu à correção salarial em relação a todos os suscitados remanescentes no polo passivo do presente dissídio coletivo, que não firmaram acordo ou convenção com o suscitante. Equivocada a solução dada ao tema relativo ao comum acordo, trata-se de pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo coletivo de natureza econômica, razão porque, uma vez não observado a extinção do processo sem resolução de mérito, é medida que se impõe. Por isso, quanto a esses recursos ordinários, estou propondo provimento. Recursos ordinários interpostos pela Companhia Energética de São Paulo, CESP e outros, legitimação ativa da entidade sindical, quórum, a autorização dos trabalhadores diretamente envolvidos no conflito, incidência da OJ 19 da SDC. Em dissídio coletivo instaurado em desfavor de empresas e de outras entidades empregadoras que com elas se equiparam, faz-se mister a autorização dos trabalhadores diretamente envolvidos no conflito, conforme diretriz consagrada na OJ número 19 dessa sessão, não observada no caso concreto, processo extinto sem resolução de mérito. Recurso ordinário adesivo interposto pelo sindicato profissional suscitante, comum acordo, princípio da isonomia. Em face da preliminar de ausência de comum acordo arguída por parte dos suscitados, o TRT entendeu que deveria decidir de forma uniforme para todos,
o princípio da isonomia que deu sustentação à decisão recorrida não foi objeto de enfrentamento nas razões do recurso ordinário, o que atrai a incidência da súmula 422 deste tribunal. Estou propondo não conhecimento do recurso ordinário. É a proposta, senhor presidente. Doutor Pedro. Igualmente, excelência, apenas a juntada do subestabelecimento e o registro da presença. Então, deferida a juntada, feito o registro, pergunto se há divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto da relatora. Vamos para o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Fernando Eizono, RO 7053, dígito 2, 2013. Com a palavra, o ilustre relator ministro Fernando Eizono. O recurso ordinário interposto pela Companhia de Engenharia de Tráfego 7. Eu transcrevo toda a decisão do Tribunal Regional, atinente à observância da Lei 4.955-A/66, o piso de engenheiros. Transcrevo aqui também jurisprudência a respeito do tema e concluo que, uma vez que não se determinou na decisão recorrida a correção automática do salário profissional para se manter a equivalência com o salário mínimo quando reajustado, mas apenas se estabeleceu para os engenheiros vinculados à empresa recorrente a observância do piso salarial disposto na Lei 4.950-A de 1966, não se constata violação dos artigos 5º, caput e 7º, inciso 4º da Constituição Federal, tampouco descumprimento da súmula vinculante número 4. Por isso, estou propondo negar provimento ao recurso ordinário da empresa. É o meu voto, senhor presidente. Perfeito. Doutor Pedro. Mantido o voto, excelência, apenas a juntada do subestabelecimento e o registro da presença. Perfeito. Deferida a juntada, feito o registro, a jurisprudência já é pacífica. Pergunto se há divergência, não havendo. Se decide nos termos do voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Cátia Arruda, RO 5284, dígito 61, 2013. Com a palavra, ilustre relatora, ministra Cátia. Senhores ministros, aqui a discussão é sobre a competência funcional para a ação declaratória de nulidade de uma cláusula. Segundo a nossa jurisprudência, o integrante da categoria é parte legítima para postular perante o juízo da vara do trabalho competente, em demanda individual, a ineficácia da norma constante no instrumento normativo coletivo negociado em relação a ele próprio. No caso, a empresa ajuizou uma demanda individual perante o juízo da vara de trabalho, postulando a declaração de nulidade da norma constante na Convenção Coletiva de Trabalho. Portanto, penso que está equivocada a decisão do TRT, que, apreciando o recurso ordinário, acolheu a preliminar de incompetência funcional e decretou a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo da vara do trabalho de Umuarama e converteu a ação individual interposta em ação anulatória, julgando-a em seguida. Oportuno registrar que a decisão do regional transmudou a ação individual em ação anulatória e implicou a não legitimidade da empresa reclamante para figurar no polo ativo da demanda nos termos da jurisprudência desta seção normativa, que firmou o entendimento de que o membro de uma categoria profissional ou econômica não tem legitimidade para postular em ação anulatória a declaração de nulidade formal ou material, total ou parcial de normas constantes de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Registro ainda que a competência funcional tem caráter absoluto e, por isso, pode ser conhecida de ofício em qualquer momento processual, ainda que não invocada pelas partes. Portanto, de ofício, reformando a decisão do regional, declara a competência do juízo da 2ª Vara do Trabalho de Umuarama, Paraná, para processar e julgar originariamente esta ação. Então, o que é que me pareceu? É uma ação individual e o regional entendeu que se tratava de uma ação de nulidade de toda a convenção ou cláusula coletiva e entendeu que o próprio regional é que seria o juízo competente. No entanto, essa ação é uma ação de uma empresa, Vivem em Companhia Limitada, e foi interposta em uma das varas do trabalho do Paraná. Perfeito.
Concluiu, ministra Cátia. Eu estou declarando nulos os atos decisórios praticados pelo colegiado regional e devolvendo o processo ao TRT da 9ª Região para que prossiga no julgamento do recurso ordinário, superada, no entanto, a questão da competência funcional. Perfeito. Doutor Rafael. Senhor presidente, com procuração nos autos, eu peço uso da palavra só para fixar um ponto, que me parece que a eminente relatora fixou a competência do juiz de primeiro grau da Vara do Trabalho. Sim. Ele já havia proferido sentença, mas a conclusão é no sentido de que o TRT julgue o RO. Não, para a Vara julgar originariamente... A Vara já julgou. Já havia sentença. Já julgou. A Vara então já seria, julgou. Seria para o tribunal agora fazer o É que ao duplo chegar grau. no regional, o regional entendeu que a competência era dele, regional. E aí, a originária. A originária, exatamente. Tá, então, quer dizer, no fundo, Vossa Excelência está reconhecendo que o tribunal vai julgar, mas em grau recursal. Exatamente. Perfeito. Esclarecido? Esclarecido, senhor. Então, então, feito o registro, pergunto se há divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto da relatora. Vamos para o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Maurício Godinho Delgado, RO 10.00738, dígito 4, 2014. Com a palavra, ilustre relator ministro Maurício Godinho Delgado. Senhor presidente, aqui se trata de um dissídio coletivo de greve e os temas principais são a questão da abusividade do movimento paredista. Esse processo tem a peculiaridade de ter ocorrido um exame de um efeito suspensivo dado pelo presidente do TST. E eu estou tomando isso em consideração no meu voto. Sua Excelência, ao examinar o efeito suspensivo, deferiu, em parte, a conversão de uma parcela de participação nos lucros em um prêmio em função do critério constitucional da isonomia. Daí que o processo ele escapa da nossa jurisprudência. Não me lembro de algo enfrentado sob essa perspectiva da isonomia. Mas, dito isto, examino, então, as parcelas. Examino, então, os tópicos. A questão da abusividade, não estou vendo o defeito procedimental no movimento coletivo, porque os elementos estão atendidos. A tentativa de negociação, a aprovação pela respectiva Assembleia e o aviso prévio até de 72 horas à parte adversa. De maneira que eu desprovejo nesse aspecto. O movimento paredista é um movimento paredista peculiar, pequeno. Na verdade, são 3 trabalhadores envolvidos em uma planta empresarial. Com relação ao pagamento dos dias parados e a concessão da estabilidade dos trabalhadores, eu estou dando provimento em função da jurisprudência da Corte para permitir a compensação do turno não trabalhado. É apenas um dia com relação a um turno. E, por aplicação da jurisprudência, ressalvado meu entendimento, estou autorizando essa compensação de um dia. A matéria principal é a reivindicação dos trabalhadores que querem a extensão de uma verba de PLR a 2 plantas empresariais que não a receberam. Outras plantas receberam a PLR porque cumpriram o objetivo, mas a empresa determinou o pagamento da PLR a uma outra planta que não cumpriu o objetivo, mas a empresa entendeu que ela teve um esforço significativo nessa linha e negou essa mesma verba para
duas outras plantas, que foram as que deram origem ao movimento paredista. O presidente do TST, ao examinar, o TRT, deferiu a parcela a título de participação nos lucros por isonomia. O presidente do TST, ao examinar o recurso, o procedimento de efeito suspensivo, ele autorizou, ele invalidou a extensão da PLR, mas estendeu a verba a título de prêmio aos trabalhadores das duas unidades que não foram aquinhoadas com a vantagem, por considerar que o princípio isonômico não foi respeitado. E eu estou aqui considerando a peculiaridade da situação, incorporando inteiramente essa decisão do excelentíssimo presidente deste TST, para dar provimento ao apelo, a fim de que seja concedida a parcela intitulada prêmio aos trabalhadores da unidade NSK e Kimberly-Clark. É a mesma decisão do presidente do TST, apenas, portanto, mantendo a decisão. Quero já esclarecer, recebendo os memoriais hoje cedo da nobre advogada, que eu esclareço no meu voto que o critério da isonomia, que foi uma preocupação trazida nos memoriais, que esse critério da isonomia poderia se espalhar pelo país inteiro, dando origem, portanto, a uma situação fática inimaginável. Mas aqui nós estamos decidindo, estamos esclarecendo isso, que a nossa decisão traduz apenas uma decisão que abrange os trabalhadores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de refeições coletivas de Suzano e região e trabalhadores nas empresas fornecedoras de refeições para aeronaves do município de Guarulhos. Não há a questão de se discutir a aplicação em outras regiões do país. Então, é evidente que isso nem foi objeto do debate, mas, evidentemente, que a decisão diz respeito apenas às partes e sindicatos envolvidos. Então, esse seria o meu provimento, presidente. Doutora Andréia. Excelência, com poderes nos autos, apenas o registro. Então, feito o registro, pergunto se há divergência. Ministro Fernando Eizono. Acho que só o registro do meu voto vencido em relação ao pagamento do dia não trabalhado aqui. Embora seja meio turno, parece ser meio turno, de 3 empregados, mas o relator já reconhece que trata-se de hipótese de suspensão do contrato e que também não se aplica nenhuma daquelas exceções que nós estamos acostumados a acolher nestas hipóteses aqui. Então, me parece que não há razão aqui para se adotar uma solução diferente, a de determinar a compensação, né, em relação a esse tempo não trabalhado. Isso, respeitosamente, é o meu voto vencido em relação a esse tema, unicamente. Pergunto se mais alguém acompanha o ministro Fernando Ono. Então, nesse ponto eu também ficaria vencido, mas destacaria um ponto que é importante na solução da questão da PLR, que é o fato de a PLR poder até ser disciplinada como um dos seus critérios, que cada unidade tenha metas, e para estimular a emulação até entre umas e outras, fazer quem que consegue produzir mais, atender a esses resultados. E, no caso, o ministro relator deixa claro que é possível essa distinção, mas que, no caso concreto, a empresa acabou pagando de forma similar unidades que não tinham atingido a meta. Então, por essa razão, registrando a importância do precedente quanto à fixação da orientação, o caso concreto não se amolda perfeitamente. Por isso, a solução dada por ilustre relator. Então, eu estou acompanhando Sua Excelência na questão da PLR e só divergindo no desconto,
no pagamento de um dia parado. Então, a sessão, por maioria vencidos, o ministro Fernando Eisono e o ministro Ives Gandra, quanto ao desconto dos dias parados, ao pagamento de dia parado, decidiu nos termos do voto do ilustre relator. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Dora Maria da Costa, RO 510, dígito 22, 2012. Com a palavra, ilustre relatora. Senhor presidente, é longo, até a conclusão é longa, mas vou me ater à conclusão e depois, se necessário, presto os esclarecimentos. Eu estou propondo conhecer do recurso da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná, CELEPAR, e negar-lhe provimento quanto às preliminares de extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa e por irregularidade na convocação da categoria e na realização das assembleias de trabalhadores em relação às cláusulas: desconto em folha de convênios, 13º salário, horas extras, adicional noturno, horas de sobreaviso, participação nos resultados, transporte à madrugada, vale transporte, auxílio educação, complementação de auxílio doença e do auxílio acidente, plano de assistência médica para aposentados, seguro de vida para aposentados, programa de preparação para aposentadoria, aviso prévio, demissão motivada, direito de defesa, dependentes para fins de assistência médica e odontológica, dispensa por trabalho em noite de Natal e Ano Novo, regulamento de controle de frequência, dispensa do expediente referente à data de aniversário, abono de férias, licença maternidade, atestado de acompanhamento de filho, readaptação e reabilitação profissional, edital, liberação de dirigentes sindicais, reuniões intra-acordo, comissão de representantes diárias e comissões de empregados. Proponho ainda dar provimento ao recurso em relação à cláusula primeira, vigência e data base, para imprimir-lhe a seguinte redação. Esta sentença normativa, porque aqui houve um erro material, constava acordo coletivo, então eu estou propondo a modificar para sentença normativa. Dar provimento parcial ao recurso quanto às cláusulas. Abrangência, aqui também é apenas substituir a expressão acordo coletivo para sentença. Reajuste salarial para reduzir a 4,85% de reajuste dos salários. E auxílio alimentação, para reduzir o valor fixado a título de auxílio alimentação. Exatamente, eu estou fazendo a adaptação de todas as cláusulas que são pré-existentes àquele percentual para o qual eu proponho reduzir, porque a sentença, o regional definiu o percentual de 8,26 e eu estou propondo a reduzir o reajuste ao índice do período. E, em consequência, também haveria aí redução das cláusulas que adotaram aquele percentual para o reajuste, que são cláusulas todas pré-existentes: auxílio alimentação, reembolso de tratamento não cobertos pelo plano de saúde, auxílio funeral, auxílio educação infantil, indenização por morte ou invalidez permanente em acidentes de trabalho, auxílio babá, auxílio para filho portador de necessidades especiais. Com relação a essas cláusulas, porque a proposta é dar parcial provimento para fazer o ajuste. E também estou propondo conhecer do recurso ordinário adesivo deposto pelos sindicatos dos empregados de empresas de processamento de dados do Estado do Paraná, Sindipide, e no mérito, dar-lhe provimento para incluir a cláusula 4ª, reajuste substitutivo, na sentença normativa com a seguinte redação:
abre aspas, incidente de 3% para reajuste sobre folha salarial devidamente corrigida nos termos da cláusula 3ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2011-2012, em substituição à cláusula 4ª e parágrafo único, promoções, e cláusula 5ª e parágrafos, redução de defasagem salarial do Acordo Coletivo de 2010-2011, fecha aspas. E, por consequência, aplicar o mesmo percentual de 3% previsto na referida norma às cláusulas. Aqui, de novo, repito, auxílio alimentação, reembolso, o que significa que foi retirado aquele percentual de 8 ponto, não sei quanto, e aqui, como é cláusula pré-existente, eu estou propondo dar provimento ao recurso do sindicato suscitante para deferir-lhe ou manter aqueles reajustes de 3%, que era em substituição às cláusulas que eu li, e aí, em consequência, também retornar aqueles 3% para o cálculo daqueles benefícios que eram pré-existentes, senhor presidente. Me coloco à disposição para os demais esclarecimentos. Perfeito. Doutor Roberto. Senhor presidente, peço a palavra pela empresa Celepar. Tem procuração nos autos? Procuração encartada na sexta-feira passada. Tempo regimental. Obrigado, excelência. Igreja, sessão, digno representante do Ministério Público. Vou me ater à questão da legitimidade do sindicato, que me pareceu uma questão interessante, quando, neste processo, houve um desmembramento de categoria e, com uma decisão transitada em julgado, na Justiça Comum do Estado do Paraná, se criou um novo sindicato com uma base territorial inferior a este sindicato que hoje está aqui neste processo. Este sindicato dos empregados de empresas de processamento de dados do Estado do Paraná abrangia todo o Estado. Decisão transitada em julgado admitiu a criação de um novo sindicato pela via do desmembramento, dando-lhe a esse novo sindicato a representação da categoria de Curitiba e da região metropolitana. Registrou a decisão da Justiça Comum que este novo sindicato teria legitimidade para atuar na base territorial de Curitiba e região metropolitana, representando os trabalhadores das empresas privadas de processamento de dados. Aqui está a discussão que é trazida no recurso. Esta empresa é uma economia mista estadual, a Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. O que decidiu o TRT, o egrégio TRT da 9ª região? Que esta empresa não era uma empresa privada, e sim uma empresa pública, rejeitando toda a formulação legal, constitucional, que admite que as empresas de economia mista têm característica de natureza privada. Este é o ponto da ilegitimidade levantada no recurso ordinário da Celepar. Porque não há como se admitir que só pelo fato de ela ser uma economia mista estadual, ela teria natureza jurídica pública. É pacífico nesta Corte e na Justiça do Trabalho que as empresas de economia mista têm natureza privada. E, portanto, consequência disso, a Celepar tem que, a partir da decisão transitada em julgado, começar a negociar com esse novo sindicato, que tem a sua base territorial limitada a Curitiba e região, justamente onde está a matriz da empresa recorrente. Evidentemente que, no passado, a empresa Celepar negociava com este sindicato que está nos autos, porque não havia outro. Mas, a partir do momento que decisão transitada em julgado estabelece a existência de um novo sindicato, com uma nova base territorial e que atinge a empresa, ela tem que se submeter a ele. A questão é essa. E dizer com todas as vênias que só porque ela já negociava com a empresa, com o sindicato anterior, e ela é de natureza pública, com todo respeito, a violação expressa ao artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, é clara em estabelecer a natureza privada das empresas de economia mista. Fiz algumas anotações aqui de como aconteceria se ela fosse uma empresa pública, como quer o egrégio TRT da 9ª região.
A OJ número 5 desta sessão especializada de dissídios coletivos, nestes casos, diz que, se ela é uma empresa pública, esta Corte só poderia examinar cláusula de natureza social, nunca econômica. Uma outra situação que nós teríamos é que esta empresa, então, poderia ser representada pelo douto Ministério Público, faria a representação da empresa pública. Nós sabemos que nada disso acontece. As execuções seriam, então, via precatório e tantas outras questões que nós teríamos que colocar perante essa visão dada pelo egrégio TRT da nona, de que ela é uma empresa pública e não privada. Estes argumentos nos levam a insistir nesta questão da ilegitimidade. O sindicato é existente, é pré-existente, tinha base territorial em todo o Estado do Paraná, e uma decisão judicial tomou-lhe essa base, passando para um novo sindicato, a base em Curitiba e região metropolitana, justamente onde é a sede da empresa recorrente. Por essas razões, portanto, insiste e pede vênia à doutora relatora na acolhimento da preliminar de legitimidade para extinção deste processo. Obrigado, senhor. Doutor André. Agradeço a palavra, presto a palavra dos presidentes. Tem procuração nos autos? Tenho, sou o advogado original da causa, Excelência. Perfeito. Então, pelo tempo regimental. Agradeço, Excelência, agradeço à ilustre especializada, SDC. Gostaria, com a vênia dos eminentes ministros, fazer uma menção especial ao aniversariante do dia, ministro Fernando Eizo-Ono, pois estreio aqui na tribuna, sendo paranaense, e tenho acompanhado, o ministro Eizo-Ono tem acompanhado a minha pouca jornada na advocacia desde o período que me formei, em 1998. E naquele ano, Excelências, eu comecei a participar da negociação coletiva desta empresa representando o Sindicato de Trabalhadores. Rapidamente, em relação à questão da legitimidade, a tese da empresa, e me parece, inclusive, que forçou esse dissídio coletivo, exatamente para tentar afastar a representação corajosa dos sindicatos. A tese da empresa não teve guarida em nenhum momento, não só desses autos, como em outras tentativas, mas só para reafirmar, dentre outras questões, para não haver dúvida, esse TST, em ação que discutia exatamente a legitimidade dos sindicatos, homologou um acordo judicial, deixando absolutamente claro a representação do sindicato em relação às empresas de economia mista. Então, não há dúvida em relação a isso, a empresa sabe desta questão, talvez o doutor Caldas, ilustre advogado, não saiba, porque não acompanha diariamente essa questão, então vou diretamente ao mérito, que é o que, de fato, é importante para a vida dos trabalhadores e da empresa, do ponto de vista dos impactos econômicos e sociais desta negociação coletiva que parece que nunca quer acabar. A eminente ministra relatora foi absolutamente feliz na análise desse dissídio e acompanhando os precedentes dessa SDC, porém, peço só que atente em relação a uma questão fundamental, que é o provimento da diminuição dos índices aplicados no regional. O regional deixa claro que aplica os índices, pois, implicitamente, está absolutamente claro que a proposta econômica feita pela empresa e aceita pelos trabalhadores denota a capacidade e o aumento de produtividade daqueles trabalhadores. Todas estas propostas, reajuste salarial, auxílio alimentação, auxílio educação, educação infantil e demais itens citados, foram construídos pela empresa. Elas não foram construídas de forma linear, apontando um único índice e este índice indo de cabo a rabo. Não, ela foi feita com índices diferentes, pois um estudo minucioso da empresa e dos próprios empregados construíram essas cláusulas. A empresa, ao apresentar a proposta aos trabalhadores, e de forma surpreendente, porque
Em todos esses anos, mais de 20 anos que acompanhava já como estagiário, depois como advogado, as negociações, a empresa apresenta a proposta diretamente aos trabalhadores, não via sindicato, e diz que é a única proposta. Ela apresenta como contrapartida a retirada de várias cláusulas que não têm impacto econômico, que só têm impacto sindical. Nenhuma proposta que a empresa apresenta, excetuando a cláusula quarta, teria impacto econômico. Em relação à cláusula quarta, ela funde com o reajuste, ou seja, ela dá o INPC mais os 3%, dá o reajuste que a própria empresa propôs de 8,0264. Excelências, os índices apresentados pela eminente relatora, e que no caso específico do reajuste, com o advento do recurso adesivo, fica o mesmo, porque era o índice do INPC, mais os 3%, é o mesmo reajuste dado pelo regional. Contudo, em relação aos outros, há algumas situações interessantes. O auxílio educação infantil, a empresa propôs 6,06. O acórdão proposto do voto é até mais benéfico aos trabalhadores, porque, na prática, vai impor um aumento na educação infantil para 8,02. Contudo, temos que ser absolutamente honestos. A manutenção dos índices, feitos como estabelecidos no regional, dão a segurança jurídica adequada, pois, após o trânsito após esse julgamento, a empresa não fez nenhum efeito suspensivo, fez 2 negociações coletivas posteriores, dando índices baseados nessas relações, em 2013 e 2014. Se, eventualmente, os ministros quiserem, estou aqui com as negociações coletivas. Nas negociações coletivas, estabeleceu índices de alimentação bem superiores ao INPC, porque é uma tradição da empresa oferecer índices de alimentação superiores ao INPC. Por isso, excelências, peço que seja mantido na íntegra o que o regional decidiu em relação aos índices, pois não foram índices lineares apresentados pelo regional, foi a aceitação da proposta econômica da empresa, que queria como contrapartida a retirada de cláusulas não econômicas, que não tinham impacto econômico algum. E, por isso, não houve o aceite dos trabalhadores e a empresa que ofereceu antes o comum acordo. Me parece, talvez, para discutir a legitimidade do sindicato e não as questões econômicas que aqui estamos a pedir. Nesse sentido, excelência, sabendo dos precedentes da SDC, mas pelas questões muito específicas desse caso e pela situação implícita, como diz o próprio Ministério Público, e aí concluo, o próprio Ministério Público, ao debater em relação ao reajuste salarial e as outras cláusulas, diz que o Colendo TRT Nona Região concedeu o percentual de reajuste aos interessados, além de recuperar as perdas salariais com a inflação no período, balizou-se na proposta patronal e elevou moderadamente o patamar, fonte segura de reconhecimento da possibilidade financeira e do incremento da produtividade real. Faz 2 anos que isso está sendo aplicado, já foi reajustado em 2 outras negociações coletivas e em alguns índices muito superiores à inflação. Agradeço, excelências, e peço, então, que seja mantido a proposta do regional, com a devida vênia eminente relatora, e para ter a segurança jurídica adequada para os trabalhadores e para a própria empresa, que já há 2 anos já aplica a decisão do regional. Agradeço. Com a palavra, a ministra Dora. Senhor presidente, parece que o ministro Isono está querendo se manifestar. Com a palavra, o ministro Fernando. Pois é, eu estava querendo abreviar as coisas aqui, e eu estou vendo aqui a certidão, que já foi mencionada ali da tribuna, e aqui se diz de uma ação movida pelo Sindicato dos Empregados de Empresas de Processamento de Dados do Estado do Paraná, contra Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Processamento de Dados de Curitiba, que teria sido convertida no Sindicato dos Trabalhadores de acho que empresas privadas de processamento de dados do Estado do Paraná. E há também uma outra decisão aqui proferida pelo juiz do trabalho,
Essa não transitou em julgado ainda, não. Aparecido Sérgio Bistafa, publicado aqui de uma vara do trabalho de Curitiba, a respeito dessa questão também. E como se mencionou ali esse problema aí de que hoje a discussão estaria por conta dessa Celepar ser ou não considerada uma empresa pública ou empresa privada, como existem essas decisões judiciais, para um detalhe mais pormenorizado, presidente, se a sessão consentir, eu já queria falar Pedir de vista regimental para uma melhor análise de toda a documentação que acompanha. Então, vista regimental, Senhor ministro presidente, Fernando eu me Eizono. reservo o direito de manifestar posteriormente, até porque eu manifestei para o ministro Eizono que eu iria, porque o voto é longo da parte de legitimidade, todas essas ações estão realmente aqui no bojo da fundamentação, e é uma matéria complexa, eu confesso que tive dúvidas, então eu ia ter que ler para poder explicar. Então ele antecipou, eu achei que voltaríamos. De qualquer forma, sempre a praxe é, depois de ouvir o ministro Vistor, dar a palavra ao relator, se quiser fazer alguma observação nesse momento. Aguardo. Perfeito. Então, vista regimental, o ministro Fernando Eizono quer com as sustentações orais, notas taquigráficas. De ambas sustentações. Notas taquigráficas das duas sustentações orais. Vamos para o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Maurício Godinho Delgado, RO 5524, dígito 79/2012. Com a palavra, relator ministro Maurício Godinho Delgado. Senhor presidente, eu estou indo diretamente à conclusão. Eu estou, como a ilustre advogada pelo recorrido, eu estou indo diretamente à conclusão. Eu estou negando provimento aos recursos ordinários do sindicato suscitante, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de São Paulo, e da Federação Opoente, Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas e de empresas contábeis do Estado de São Paulo. Os fundamentos posso agregar, também são 20 páginas de voto, mas o meu voto é nessa direção. Doutora Cristina. Boa tarde. Eu vou pedir a palavra só para algumas pequenas considerações, se for possível. Tem procuração nos autos? Sim, tenho. Então, pelo Vejo tempo isso. regimental. Muito obrigada. Boa tarde, senhor procurador, senhores ministros. Eu gostaria de chamar a atenção aqui em relação, pontualmente, à atividade que é desenvolvida pela empresa, que se relaciona, excelências, ao Programa Nuclear da Marinha no Brasil. Essa empresa é a empresa que traz aqui para o nosso país todo o desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, tem por objetivo, efetivamente, toda a pesquisa e serviço mesmo de tecnologia e projetos na área nuclear e na área de projetos e estudos e elaboração de todos os pesquisas e desenvolvimentos pontuais do submarino no Brasil. Considerando a enorme costa do nosso país, é importante ressaltar as atividades da empresa, excelência, e especialmente trazer que os empregados, os trabalhadores dessa empresa, pontualmente desenvolvem suas atividades muito vinculadas às atividades que o sindicato, que foi o opoente recorrido, realmente representa. São esses trabalhadores, portanto, salvo melhor juízo, aqueles representados pelo sindicato opoente, que é recorrido o Sindicato dos Trabalhadores em atividades diretas e indiretas de pesquisa e desenvolvimento em ciência e tecnologia de Campinas e região, inclusive São Paulo. Essa, aliás, é a questão pontual e especial do processo,
O dissídio coletivo foi suscitado pelo Sindicato dos Empregados no Serviço Público Federal, Sindicef, e depois, em oposição, nós tivemos a Federação dos Agentes Autônomos do Comércio e o Sindipq. E o Tribunal Regional de Origem, TRT 2, São Paulo, declarou realmente a legitimidade do Sindipq e, considerado, portanto, a atividade preponderante e todo o sistema vigente no país de representação por unidade sindical, realmente não há como se reformar a sentença. É nesse sentido que a empresa recorrida e suscitada aguarda que seja negado provimento aos recursos ordinários dos autos. Perfeito. Ministro Godinho, é no mesmo sentido. Foi sintético demais, mas é exatamente isso. Eu estou atendendo isso. A decisão declarou incidentalmente que esse Sindipq, que é o sindicato que detém a representatividade, que é a tese da empresa. O outro sindicato, inclusive, é de servidor público. Eu acho que realmente não seria de forma alguma cabível. De maneira, senhor presidente, que eu estou exatamente mantendo a decisão do regional, que manteve a representação desse sindicato que se ajusta ao objeto social da empresa, ainda que seja uma empresa estatal. Obviamente que não cabe a representação pelo Sindicato de Servidores Públicos do Estado de São Paulo e a Federação, muito menos da Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e empresas de assessoramento, perícias, etc. Então, estou mantendo o voto. Tá. Pergunto se há divergência. Não havendo-se de si, nos temos do voto do relator. Obrigada, boa tarde. Nada. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Fernando Eizo ONU, RO 198, dígito 91, 2011. Com a palavra, ilustre relator. Vamos ver se eu consigo fazer uma síntese. Em resumo, eu estou propondo negar provimento ao recurso ordinário interposto por Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e da Madeira do Estado da Bahia, Sintracom e outros, e dar provimento parcial ao recurso ordinário interposto por Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia, Sinduscom Bahia, a fim de estabelecer que as empresas representadas estão autorizadas a não pagar os salários correspondentes aos dias não trabalhados em virtude da greve e, em consequência, excluir da decisão recorrida a forma determinada para pagamento dos salários nesse período de greve, que foi determinado que fossem efetuados os descontos de forma diluída e proporcional a partir do mês de abril, nos 5 meses subsequentes ou no ato da rescisão, o que ocorresse primeiro. Quero esclarecer que a pretensão do sindicato profissional, no seu recurso, era o de aumentar o percentual do reajuste da cesta básica, que foi concedida no percentual de 10,13%, calculado pelo DIEESE para o reajustamento da cesta básica, prevista na cláusula 13 da Convenção Coletiva de Trabalho, imediatamente precedente, e aqui, embora superior ao índice estipulado para o reajuste geral dos salários, que foi de 9,47%, contou com a expressa aceitação do sindicato patronal suscitante em juízo. E aí, com relação à pretensão dos sindicatos profissionais recorrentes quanto à concessão de reajuste de valor da cesta básica superior àquele fixado no acórdão recorrido, não encontra respaldo na jurisprudência dessa seção especializada, por isso o voto no sentido de não prover o recurso ordinário do sindicato profissional. Com relação ao recurso ordinário do sindicato patronal, aqui o reajuste salarial, manutenção do acórdão normativo recorrido quanto à concessão de índice de 9,47% para o reajuste salarial, a partir de 1º de janeiro de 2011, correspondente à soma da inflação do período, 6,47%,
acrescida da média de ganho real obtido pela categoria profissional nos anos anteriores, 3%, ante a presença de indicadores objetivos do desempenho econômico do segmento de empresas diretamente envolvidas no conflito, não impugnados concretamente pelo sindicato patronal recorrente, a amparar a concessão de ganho real no patamar estipulado, conforme o parágrafo 2º do artigo 13 da Lei 10.132/2001 e a jurisprudência dessa sessão especializada. Com relação ao pagamento dos dias correspondentes, aqui a Corte Regional declarou, eu transcrevo aqui, abro aspas, a inexigibilidade da obrigação do suscitante de pagar os salários no período de greve aos seus empregados que a ela aderiram, fecho aspas. E aí, mais adiante, acrescentou que, em razão da greve ter perdurado por mais de 30 dias e do caráter alimentar do salário, determinou que a dedução dos valores correspondentes aos salários dos dias não trabalhados em virtude da greve fosse feita, abro aspas, de forma diluída e proporcional a partir do mês de abril, nos 5 meses subsequentes ou no ato da rescisão, o que ocorresse primeiro. E aí, digo eu, ainda que se cuide de paralisação coletiva de longa duração, o empregador fica desobrigado do pagamento dos valores referentes aos salários dos dias não trabalhados no período de greve, não respaldando a lei a dedução salarial desses valores em suaves prestações. Compete ao sindicato representante da categoria profissional financiar a greve com recursos próprios ou mediante arrecadação especial, previsto lá na Lei 77.83/89, artigo 6º, inciso 2º, e não ao empregador a quem incumbe suportar apenas a quota de prejuízos que lhe advém da paralisação coletiva que se estende no tempo. Por isso, o provimento aqui do recurso na forma que eu propus de afastar aquela determinação de se proceder o desconto em 5 prestações. Resumidamente, presidente, é o meu voto. Doutor Jorge. Doutor presidente, com procuração nos autos, peço a palavra. Concedida pelo tempo regimental. Então, venho cumprimentar, em nome desses trabalhadores interessados na solução desse dissídio colocado, o doutor presidente, demais julgadores, nobre representante do Ministério Público, para, louvando o voto que reconhece o cabimento do acréscimo real ao salário desses trabalhadores, consentâneo com a realidade dos autos, aceitar, na verdade, essa solução proposta aqui pelo doutor relator, doutor Fernando, mas ponderar em relação à questão dos dias parados. É preciso pontuar que esse dissídio se refere a uma campanha salarial que ocorreu em 2011. E, naquela oportunidade, foi fixada uma modalidade de desconto que tentou tornar palatável o entendimento regional de que não seriam exigíveis os salários durante o período grevista, malgrado toda a sustentação efetuada nos autos desse processo, durante o âmbito da negociação salarial, a qual acompanhei desde o seu primeiro momento, e sempre sustentamos que a suspensão, o entendimento de que a paralisação correspondia à mera suspensão do contrato de trabalho não seria, com toda a vênia, adequado, mas sucumbindo aqui ao posicionamento já conhecido desta Corte, simplesmente ponderar em relação a essa realidade concreta encontrada pelo regional. O que é que o regional decidiu? Decidiu que não se poderia exigir salários, mas para tornar menos gravosa a incidência desse entendimento na vida prática daqueles trabalhadores que fizeram a greve vitoriosa, e digo aqui, doutor relator, demais julgadores, nobre presidente, vitoriosa na sua essência, um movimento pacífico, ordeiro, que envolveu dezenas de milhares de trabalhadores na Bahia, sem um único registro de qualquer prática equivocada, por uma condução responsável para o Sindicato de Trabalhadores, mas volto a dizer, vigorando aqui o entendimento de que esse salário não seria exigível, a douta relatora, a doutora Dalila Andrade, propôs que os valores fossem remunerados, ou seja, que fossem pagos os salários do período e descontados em 4 parcelas. E aí
de uma maneira muito prática e direta, como exige o próprio direito do trabalho, ouso questionar respeitosamente o relator a respeito da utilidade de se determinar agora a respeito do cabimento do pagamento desses salários. A situação está posta nos autos. Já houve desconto e houve pagamento, desculpem, e depois desconto em 4 parcelas de todos os trabalhadores. Dado o caráter cíclico e os vínculos na construção civil efetivamente são relativamente curtos, essa decisão poderá impactar de maneira a arriscar, digamos assim, a segurança jurídica para os trabalhadores. Então, com todo respeito, eu gostaria de um esclarecimento do relator, se for possível, a respeito desse tema, porque a técnica encontrada foi no sentido de se resolver a questão nos próximos 4 meses, a partir daquele mês em que se julgou, que foi março de 2011. Ou seja, toda essa querela se resolveu até o mês de julho, se eu não me engano. Julho ou agosto de 2011. De lá para cá não há consequência. É só essa questão que eu gostaria de colocar para prevenir, assim, o efeito prático da decisão, Excelências. Perfeito. Assim que eu manifesto. Ministro Fernando Eisono, com a palavra. Se eu tivesse aqui nos autos a informação de que isso já foi executado a partir do mês de abril, como se determina, eu gostaria de poder dizer que isso está prejudicado porque já a coisa tinha sido cumprida na forma determinada e não teria mais o que reformar, não é? Agora, eu não tive essa informação, por isso que, mesmo correndo o risco de ser um nada, né, porque já teria sido cumprido, mas eu expus aqui a minha convicção em relação ao tema. Não é? Por isso que o doutor sabe mais do que eu com relação a esses fatos, pode ser que já tenha sido cumprido, não é? E feito aquele desconto gradativo. E aí, seguramente, essa decisão não terá efeito nenhum. Já teria perdido o objeto. Eu não tive condições, segurança para afirmar que isso já foi cumprido e que, então, essa questão já estaria prejudicada, né? Por isso, a decisão nesse sentido. Perfeito, compreendido. Pergunto se há divergência. Senhor presidente. Ministro Maurício. Eu havia até já adiantado que eu entendo aqui que realmente a jurisprudência é na direção ou do desconto, com o meu voto vencido ou ressalvado, ou do desconto ou do pagamento. Mas aqui me parece que o Tribunal Regional encontrou uma solução que conseguiu pacificar o conflito, que é um conflito numa categoria que tem peculiaridades muito fortes, de trabalhadores que ganham valores muito baixos, isso é fato notório. Então, me parece que nós deveríamos considerar que, também em face de se tratar de um movimento paredista que ocorreu há 3 anos atrás, e o objetivo da sentença normativa não é só dar uma solução jurídica, é dar uma solução de equidade, tanto que a Constituição diz que o Poder Judiciário tem que pacificar o conflito, resolver o conflito, me parece que nós deveríamos manter a decisão. Além disso, eu lembro que a Lei 4725 de 1965, que é uma lei que continua em vigência nesse aspecto, que nesse preceito que eu vou citar, não foi revogado, fala-se lá na lei, no artigo 6º, a lei regula, estabelece normas para os processos de dissídios coletivos e dá outras providências. Diz o artigo 6º, os recursos das decisões proferidas nos dissídios coletivos terão efeito meramente devolutivo. Isso todos nós conhecemos e nunca houve mudança com relação a isso. E diz o parágrafo 3º, ou seja, a preocupação com esse lado social da sentença normativa. O provimento do recurso não importará na restituição dos salários ou vantagens pagos em execução do julgado. Ou seja, até uma
uma tecnia, porque aqui não tem execução do julgado, é lá no futuro, se houver uma ação e houver execução. A preocupação da lei, olha que essa lei é de 1965, um período em que havia até um maior rigor no tratamento dessas questões. Então, a preocupação da lei em enfatizar o lado da equidade, de modo que eu acho que, considerando a peculiaridade do caso concreto, eu pondero que nós deveríamos manter a decisão ou chegar à conclusão que, pela aplicação do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 4725 de 1965, não há como se dar provimento ao apelo. Porque não há como se determinar aos trabalhadores que façam esse pagamento. A lei fala isso. Então, eu acho que nós não deveríamos alterar, nesse aspecto, a decisão recorrida, e o meu voto é nessa direção. Então, havendo divergência, vou colher votos. Como Essa é vota questão de fato, só para entender. Então, na verdade, os descontos não foram feitos, não é isso? Só para entender. Não, o que eu entendi é que, do ponto de vista fático, já estaria resolvida a questão. Não há nenhuma notícia nos autos. O ministro ONU está seguindo a orientação de determinar o pagamento, quer dizer, não permitir o pagamento dos dias parados. Então, o que nós estaríamos... A divergência é, mesmo sem o elemento concreto, fático, só na interpretação do ordenamento jurídico, já adotaríamos a solução do ministro Maurício Godinho Delgado, ou votaríamos no sentido da... mesmo na ausência de elemento fático, já decidir no sentido de manter, de determinar realmente o não pagamento dos dias parados, o desconto dos dias parados. Eu não consegui entender. Na hora que o ministro Maurício Godinho falou, me pareceu, então, que os descontos não ocorreram e só ocorrerão agora, 3 anos após o fato. É isso? Não, o que eu entendi é que o que está faltando vamos dizer assim, a demora no julgamento faz com que nós peguemos um processo antigo para resolver a questão jurídica. Nós estamos resolvendo uma questão jurídica. Do ponto de vista jurídico, a decisão do ministro Fernando Eizoona no sentido de desconto dos dias parados. Agora, o que acontece? Se já foi executada a decisão, se já está prejudicado, nós não temos nenhum elemento aqui nos autos dizendo se foi, se não foi. Está sendo trazido da tribuna. Então, na hora de dar a implementação prática dessa decisão, se já tiver resolvida a questão, fica prejudicado, que foi esse o voto do ministro Fernando Eizoona. O ministro Maurício Godinho Delgado, que está dizendo o seguinte, nós poderíamos resolver de outra forma, só interpretando a norma legal. É isso. Quer dizer, sem elementos fáticos. Quer dizer, é o problema que a gente enfrenta aqui diuturnamente na SDC. A demora no julgamento de um dissídio coletivo pode levar à circunstância de já ter sido resolvida a questão e nós estamos aqui julgando, às vezes, em tese. Vamos ver se eu consigo... Vossa Excelência, com a palavra, ministro Fernando Eizoona. Vamos ver se eu consigo esclarecer a ministra Cátia. O Tribunal Regional diz que os dias de não trabalhados não são devidos. O pagamento não é devido. Agora, como a greve durou mais de 30 dias, e na verdade foram aproximadamente 40, então determinou que, em vez de os trabalhadores ficarem sem salário naqueles 40 dias, né, foi determinado que esses descontos, e aí eu abro aspas aqui,
transcrevo aqui, fosse feita de forma diluída e proporcional, a partir do mês de abril, nos 5 meses subsequentes, seria 20% ao mês, ou no ato da rescisão contratual, o que ocorresse primeiro. Esta foi a solução. Diz, olha, deveria pagar, só que parcelado, é isso? Devido não é? Mas os trabalhadores ficarem sem salário durante 40 dias, como é uma verba alimentar, não é razoável. Por isso, determinou que, começando no mês de abril e nos 5 meses subsequentes, houvesse desconto, então, uma quinta parte, quinta parte em todo mês. Agora, eu, se tivesse dados no sentido de poder afirmar que isso já foi cumprido, eu diria que a apreciação deste tema está prejudicado, porque já está inteiramente satisfeito. Não é? Porque se o empregador cumpriu o que foi determinado aqui, no mês de abril, em vez de pagar 100% do salário, pagou 80% do salário, e assim nos 5 meses subsequentes ao término da greve. Né? Agora, da tribuna foi questionado, parece-me que já teria mesmo havido o total cumprimento disso. Né? Agora, coisa que nos autos eu não consegui encontrar, por isso que eu não tinha como afirmar que isto foi cumprido, e aí não teria mais nenhuma utilidade prática de se solucionar esta A única coisa, sim, controvérsia. é a importância da fixação da tese. Sim, exatamente. Fixa agora, se algum interesse restou, fica aí no interesse jurídico da fixação da tese. É isso. Então, ministra Cátia, está em condições? Senhor presidente, só para Ministro agregar, Maurício, também para esclarecer a ministra Cátia. só para agregar, a própria cláusula, ela prevê o pagamento em 4 meses a partir de abril daquele ano. Ou, se o trabalhador, por alguma razão, for dispensado ou pedir demissão, haveria o desconto integral na rescisão. Então, ou seja, nós estamos abrindo, nesse caso, uma chaga sem necessidade prática. Então, o assunto já está resolvido. E por isso é que me parece importante o preceito da lei. Porque essa lei, ela, no parágrafo 2º do mesmo artigo 6º, ela diz o seguinte, algo que às vezes é impraticável. O recurso em dissídio coletivo tem que ser julgado em 60 dias. É impraticável. Por isso que ela traz o parágrafo 3º dizendo dessa não restituição dos valores pagos. Então, eu acho que nós deveríamos realmente, nesse caso, manter a decisão do TRT, porque a própria CLT também fala expressamente que, no dissídio coletivo, a solução tem que ser de equidade. Eu acho que é uma solução que resolveu o problema neste caso. Não vai fazer jurisprudência, mas resolve a questão. Perfeito. Ministra Cátia. Não, o relator era o ministro Fernando Eizono, o ministro Godinho abriu a divergência, estou tomando os votos. Pois não, presidente. Olha, está me parecendo que essa é uma hipótese similar à jurisprudência majoritária do TST, que fico vencida em relação ao tema, mas a jurisprudência majoritária é de não pagamento dos salários. Então, se é a mesma hipótese, eu estou acompanhando o relator. Perfeito. Ministra Calci. Senhor presidente, mas me parece que aqui a jurisprudência que, pelo menos, vem se consolidando, pelo menos a partir desde quando eu componho o SDC, é no sentido de que, se o período da greve foi longo, então
fizemos isso aqui no caso da ECT. O que nós fizemos? Nós determinamos a compensação, não foi? E dissemos que um período devia ser compensado, pelo menos. Não é? Foi isso que foi decidido. Então, aqui no caso concreto, o que me pareceu, e aí foi o que eu já havia comentado aqui com o ministro ONU, é que me pareceu que dar provimento aqui ao recurso ordinário iria contra, pelo menos, essa ideia que vem se firmando em razão da longevidade da greve, dos dias parados, porque, de fato, seriam 40 dias sem salário, né? Por isso que eu vou pedir vênia ao ministro ONU, à ministra Kátia, para acompanhar a divergência do ministro Godinho, porque eu entendo que também, no caso concreto aqui, em razão desse longo período, 40 dias, me parece que o regional decidiu conforme sinalizamos aqui em um ou outro caso. Então, é uma terceira proposta, ministra Calcin, porque a proposta do ministro Maurício Godinho é de pagar os dias de greve. Não, o ministro Godinho está negando provimento ao recurso ordinário, que é o que eu acompanho, porque o regional sopesou isso, o ministro Godinho entende que a solução dada pelo regional foi a mais acertada, que, na verdade, tentou equilibrar, balancear, e mas, ele quer dizer, disse pagar que uma não parte era. Exatamente. Aqui, ó. E compensar... Olha aqui, o que disse o regional? Não, o que disse o regional? O ministro ONU cita aqui. A fim de estabelecer que as empresas representadas estão... Não, isso aqui é o ministro ONU que está dizendo, né, a fim de estabelecer que as empresas representadas estão autorizadas a não pagar os salários correspondentes aos dias não trabalhados em virtude da greve e, em consequência, excluir da decisão recorrida a forma determinada para pagamento dos salários nesse período. O que disse o regional? Diluída e proporcional, determinou o pagamento diluído e proporcional a partir do mês de abril, nos 5 meses subsequentes, ou no ato da rescisão, né? Então, me pareceu aqui no caso concreto que o regional vem seguindo, de alguma forma, essa sinalização que o TST deu para as greves consideradas abusivas ou ilegais quando acontece um longo período de afastamento, não é, ministro? Não, mas veja o seguinte, ministra Calcin, por isso é quer dizer, o regional, o ministro põe aqui, o ministro ONU, quer dizer, admitiu diluir... Isso. Diluir no tempo. O pagamento, Não, diluir o desconto. Não é isso, ministro ONU? Ele permitiu diluir o desconto. Então, diluir o desconto. Então, o ministro ONU... O desconto é o mesmo que pagar com desconto. Não, mas pagar... Acho que não. O regional seguiu a nossa jurisprudência. Fez uma pequena ponderação. Acho que o juiz sempre faz ponderação. O regional mandou pagar 100%. 100%. Isso. Então, mais do que isso, agora, ele disse, como, aliás, nós fizemos isso com os funcionários, paga-se 100%, mas diluído no tempo. Diluindo no tempo. Algo razoável. Então, por que nós vamos aqui agora dar provimento a isso para dizer que tem que pagar tudo de uma vez? Isso é que vai contra a sinalização que nós estamos dando na greve longeva, em que você vai descontar 40 dias de salário do empregado de uma vez só. Ou seja, ele fica sem o salário do mês e mais 10 dias do mês seguinte, senhor presidente. Como é que podemos fazer isso? Ou seja, você condenar o empregado a ficar sem a sua subsistência por 40 dias. Não, mas o que eu estou vendo aqui do voto do ministro ONU é que o regional, ele diluiu... Sim. Ele diluiu o quê? O desconto. Sim. Diluiu o desconto. Então, vai ser descontado. Sim, vai ser descontado, ministro Ives, mas de forma gradativa. Então, mas é isso, diluída e proporcional a partir do mês de abril, nos 5 meses subsequentes. E é isso que o ministro ONU está cortando.
O ministro ONU está dizendo que tem que pagar os 40 dias de uma vez só. Ele está cortando essa diluição. Não estou dizendo que tenha que pagar. Não tem que pagar nada. Assim como o Tribunal Regional afirmou, não tem que pagar nada em relação aos dias não trabalhados. Sim. Agora, se houver o desconto de uma vez só, então diz que os trabalhadores passariam dificuldade na sua própria subsistência. Então, Vossa Excelência está... Por isso que, veja só, isso está transcrito na folha 32 do meu voto, presidente. Aí o tribunal que diz, desse modo, levando em conta a função social da empresa, o caráter alimentar dos salários e os baixos salários dos empregados, o que infere que eles não possuem reservas financeiras para fazer face a tais descontos de forma imediata e integral, porque antes o tribunal falou que nada é devido nos dias não trabalhados. E aí, determino que a dedução seja feita de forma diluída e proporcional a partir do mês de abril, nos 5 meses subsequentes ou no ato da rescisão, o que ocorrer primeiro. Então, apenas para explicitar, prossegue aqui, a fim de que não sobejem dúvidas, esclareço que, desse modo, as empresas pagarão os salários do período correspondente à paralisação ou o saldo respectivo, e somente a partir do mês de abril, ou seja, no ato do pagamento do salário de março, passarão a efetuar os descontos dos dias parados. E assim Ministro, eu gostaria de alterar meu voto, ministro. Então, E o que Vossa Excelência está propondo? Veja o seguinte, vamos ministra Calci, agora eu acho que está compreendido. Quer dizer, na verdade, o que houve foi o pagamento dos dias parados, quer dizer, foram trabalhando e a folha foi rodada e foi pago. O que o regional está admitindo é o desconto, mas não de uma vez só, e um desconto diluído, e me parece que é o desconto total, e não só parcial. Então, nesse sentido, eu também estaria votando com a divergência. Eu também, presidente, por isso que eu pedi a palavra. Na verdade, eu entendi de outra maneira. Se Vossa Excelência me dá a palavra, não estou vendo nada de errado, então, na decisão do regional. Sim. O regional disse, tem que pagar os dias. A única coisa que ele fez foi utilizar um juízo de equidade. Não pagar de uma vez só. A nossa jurisprudência, na verdade, bem lembrou a ministra Calci, é até mais benéfica do que o regional decidiu. Em geral, nós mandamos pagar uma parte e compensar outra parte. O regional disse, paga tudo. Só não paga de uma vez porque vai haver um prejuízo grande na vida desses trabalhadores. Então, me parece, sim, ou seja, ao deduzir que a ministra Dora disse, ele não mandou pagar, ele mandou descontar. Bom, o fato é que aqueles dias em que os trabalhadores fizeram a greve seriam descontados. Serão descontados? Foram, foram. Nesse dado nós não temos. Só que não de uma vez, de maneira paulatina, equitativa, a não causar um prejuízo maior. De fato, analisando melhor agora, não vejo na decisão do regional nenhum equívoco, nenhuma ilegalidade ou nenhuma situação que venha a bater com a nossa jurisprudência. Então, eu vou refluir do meu voto inicial e estou acompanhando a divergência. Ministra Dora. Ministra Calci já votou. Isso, eu estou com a divergência, presidente. Senhor presidente. Com a divergência. Senhor presidente, para mim a questão é simples. Fizeram a greve, a empresa pagou os salários, e o regional julgou depois e veio disso. Olha, não tinha que pagar. Então, não vai contra a nossa jurisprudência. A nossa jurisprudência não tem que pagar. Só que, como ele já tinha pago, o que o regional fez? Os empregados vão devolver. Só que vão devolver parceladamente. Essa é a hipótese. Então, eu não vejo aqui, ministro ONU, confronto com a nossa jurisprudência. Por isso, eu estou acompanhando a divergência. Ministro ONU, não reformularia o voto nesse sentido? Porque me parece que, não está batendo de frente com a nossa jurisprudência. Pelo que deu para entender, o regional, a única coisa que determinou foi roda a folha,
paga os dias parados e desconta em 5 meses. Então, está havendo desconto de todos os dias parados. Aí, presidente, eu estou dizendo que isso significa fazer com que o empregador financie a greve. Não, mas ele não está financiando. Agora, quando a lei de greve até possibilita que os grevistas façam arrecadação de fundos, justamente para essa finalidade. Por isso que eu estou dizendo que quem deve financiar greve de trabalhadores seria o sindicato profissional, mediante recursos próprios ou a própria arrecadação prevista na lei. Não é? Porque isso significa empréstimo gratuito do empregador para o trabalhador. Por isso é que eu não fiz essa adaptação, porque em todas as situações em que nós temos feito aqui a compensação, há uma contrapartida. Há uma contrapartida. Aqui não. Às vezes, olha, não sei se é o caso concreto, mas muitas vezes você já rodou a folha já foi rodada, às vezes até mais fácil, já rodou a folha paga e desconto a posteriori. Mas então eu vou também pedir a máxima vênia, apesar de concordar com a tese de Vossa Excelência. Também. Em tese eu concordo com Vossa Excelência. Agora, no caso concreto, entendo que não está havendo confronto com a nossa jurisprudência. Está sendo descontado o dia parado, é possível de ter já sido rodada a folha, seria difícil estornar, então se descontaria paulatinamente. Então, como é divergência parcial, Vossa Excelência continua como relator do processo, mas faz adequação em relação a esse tópico. Farei a adaptação. E com notas taquigráficas. Notas taquigráficas. E aí, então, como é que ficaria? Seria negar Ficaria negar provimento. Negar provimento é o recurso do Sindicato da Indústria. Exatamente. Então, se decide nos termos do voto do relator, que fica parcialmente vencido quanto à questão dos descontos dos dias parados, pagamento dos dias parados, e se nega provimento ao recurso nesse particular. Próximo. É o último, né? A última preferência, então. Relatora excelentíssima senhora ministra Dora Maria da Costa, RO 7739, dígito 28/2012. Com a palavra, ilustre relatora, ministra Dora. Senhor presidente, o recurso é da empresa IFER Industrial Limitada e são diversos temas, mas eu estou propondo conhecer e dar provimento apenas no tema participação nos resultados, para excluir da sentença a norma estabelecida a tal título. E quanto aos demais temas, que tem abusividade de greve, pagamento de um dia parado, estabilidade provisória, eu estou mantendo a decisão do regional, apenas na participação nos lucros e resultados. Perfeito. Doutor Pedro. Senhor presidente, requer a juntada de subestabelecimento e apenas o registro da presença, considerando a jurisprudência dessa sessão. Então, feito o registro, pergunto se há divergência. Não havendo. Pediu? Não. Apenas o registro. Só o registro, né? Há divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator.